Boa tarde a todos, meu nome é Mariana, eu sou aluna do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de São João del Rei e hoje eu vou apresentar o artigo Incorporando a Relação Espaço-Tempo na Criação Artística, que foi desenvolvido juntamente do professor Flávio. A colagem musical é uma técnica de criação artística de objetos e composições que utiliza trechos de gravações ou partituras já existentes. O Glutube é uma ferramenta desenvolvida pelos alunos do Laboratório Alice, que utiliza a técnica de colagem a partir de materiais online. Apesar do seu potencial, a ferramenta pode ser melhorada, simplificando e deixando mais intuitiva a interface e as ferramentas do ambiente de criação. Esperamos dar continuidade ao desenvolvimento e à avaliação da aplicação. Para isso, novas ferramentas serão desenvolvidas. Um exemplo já implementado é a galeria de arte, onde é possível ver as criações já feitas utilizando o Glutube. Um dos nossos objetivos é utilizar a ferramenta no contexto educacional. Então, para isso foi identificada a necessidade de adaptar a interface de forma que o processo de criação seja simples e intuitivo, para que qualquer pessoa interessada consiga usar o Glutube com facilidade. Atualmente, os vídeos são inseridos na colagem por meio de formulário. A solução proposta foi a inserção por meio de uma linha do tempo, que fornece uma noção visual de espaço-tempo. O Glutube é uma ferramenta de criação musical visual. As colagens são feitas a partir de vídeos do YouTube e também outros conteúdos online, como notícias, imagens e sons, além de possibilitar criar a partir de outras colagens que foram criadas na plataforma. Na prática, a colagem é criada a partir de uma metapartitura, que agenda quando, onde e como cada elemento será apresentado na peça. Trazendo uma discussão sobre pirataria e direitos autorais, a exibição das peças é feita diretamente na plataforma, além de permitir o download e upload apenas das metapartituras. O Glutube vem sendo desenvolvido com a intenção de ser utilizado na introdução da educação musical e também para a criação de arte mediada pela tecnologia. Ele já foi utilizado na criação da peça Black Lives Matter. A peça é performada por duas bailarinas negras e é projetado em seus corpos imagens e vídeos que foram criados utilizando o Glutube. Os sons e as imagens que foram utilizados na composição, eles exaltam a cultura negra a partir de músicas, depoimentos, trechos de falas e todo esse material foi feito a partir de colagem de conteúdos online. É importante ressaltar que o Glutube ainda está em desenvolvimento e nós temos a pretensão de fazer testes com a comunidade, em escolas, assim que voltarmos para as atividades presenciais. O Glutube incorpora vídeos do YouTube com HTML e JavaScript. O único PHP que utiliza é um para salvar as partituras em um documento JSON. Mas todo o site é formado por HTML estático. E otimizamos a ferramenta Jekyll para poder gerar o HTML, que assim a gente dispensa o uso de banco de dados e aquelas consultas que são feitas o tempo todo no servidor, otimizando o processo. Toda vez que alguma informação é gerada, uma nova partitura é criada ou uma nova categoria é adicionada, o Jekyll vai regerar o HTML da página. O Glutube é um software livre e você pode encontrar o código no GitHub do Laboratório Alice.
e é possível utilizar a ferramenta no site do laboratório que está hospedado no servidor da universidade. Esta é a interface anterior do estúdio do GluTube e a inserção de novos vídeos era feita a partir de um formulário, onde era preenchido a URL do vídeo, o tempo de início e o tempo de final, o volume, a posição em que ele seria inserido na tela, o tamanho do vídeo e quando ele iria ser reproduzido na peça. Pelos testes feitos pelos integrantes do laboratório, foi concluído que a interface não era simples e nem intuitiva e precisaria ter um conhecimento sobre posicionamento por pixel, além de noção do tempo por milissegundos. E até mesmo usuários experientes poderiam apresentar dificuldades para utilizar a ferramenta. De acordo com o livro Design de Avaliação de Interface Humano-Computador, de Vieira e Baranauskas, se um usuário não consegue entender como funciona um website em poucos minutos, ele conclui que não vale a pena perder seu tempo e então o abandona. Como esse trabalho prioriza a usabilidade, que é um conceito-chave para a IHC, levamos em consideração quais são as necessidades, as preferências e a capacidade do público-alvo utilizar o sistema. Então, para isso, fizemos pesquisas e identificamos quais são os métodos mais utilizados para manipulação de áudio e vídeo nos contextos similares ao GluTube. Nessas análises, concluímos que a interface mais adequada seria a de organização por meio de uma linha do tempo, como mostra aqui o wireframe que foi desenvolvido para o GluTube. Nessa abordagem, os elementos são dispostos em uma régua, criando uma relação visual entre o espaço a partir da distância entre os eventos e o tempo, o que acaba tornando o entendimento de quando cada mídia será executada bem mais intuitivo. Esse é um exemplo de linha do tempo que é utilizado no aplicativo Filmora Pro e também é muito comum em outros aplicativos de edição de áudio e de vídeo, como, por exemplo, o Audacity, que é uma ferramenta de edição de áudio, ou o Sony Vegas, que é uma ferramenta de edição de vídeo. O desenvolvimento da nova interface, baseada em organização de eventos no tempo, permitiu uma relação mais intuitiva entre a posição de um evento no espaço e sua ocorrência no tempo. O design proposto, que é baseado em ancoragem temporal, prioriza a experiência do usuário, tendo que o nosso objetivo é tornar o GluTube acessível para que qualquer pessoa interessada em criação artística baseada em colagens possa utilizar a ferramenta com facilidade. Para a criação do design da interface, foram considerados a facilidade de navegação para que o usuário consiga achar tudo o que precisa com no máximo 3 cliques, além da simplicidade no uso da GUI, sem comprometer a clareza das informações. Como inicialmente o GluTube foi desenvolvido especificamente para a peça Black Lives Matter, não foi levado em consideração a usabilidade. Como temos a pretensão de utilizar o GluTube para a introdução à educação musical e para a criação de outras peças, além de poder abrir a ferramenta para que toda a comunidade possa utilizá-la, foi identificada a necessidade de melhorar a usabilidade do sistema, adicionando a interface que utiliza a linha do tempo. A adoção da timeline na nossa ferramenta de colagem possibilitou a ampliação das possibilidades de criação e também criou um paralelo com as ferramentas de edição e colagem já existentes. Nós pretendemos ainda, com o retorno das atividades presenciais, avaliar a usabilidade das interfaces e comparar, aplicando os testes de usabilidade em usuários externos, podendo ser, por exemplo, em escolas ou com alunos da universidade que não são do nosso laboratório, para poder atender às novas demandas e os requisitos, de acordo com o feedback dos usuários que participarem dessas pesquisas.
Um dos principais objetivos deste projeto é fazer a experimentação do GluTube no contexto educacional, que geralmente conta com usuários que não têm experiência nesse tipo de ferramenta. Então, é muito importante fazer os testes de usabilidade para poder identificar quais são os pontos fortes e fracos dessa nova proposta, e só assim atingir os nossos objetivos de fazer uma ferramenta fácil, simples e intuitiva. Nós agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFCJ por financiar essa pesquisa, aos membros do Laboratório Alice que contribuíram para a evolução desse trabalho e aos nossos colegas Avner e Carlos Eduardo por terem desenvolvido o GluTube até a versão atual.